Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Salmo Terapia, onde a gente expõe nosso coração a Deus por meio de um salmo. E Deus também expõe o dele a nós através de um salmo. Hoje nós estamos no Salmo 49 e hoje a gente vai falar sobre a dor da morte. Salmo de número 49 diz assim: ouçam isto vocês, todos os povos. Escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com uma harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre. Suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado os seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Aí tem uma pausa, verso 14 diz assim: como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Tem outra pausa, verso 16 diz assim: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Ao contrário do que muitos possam pensar e ao contrário do que possa parecer, há muita sabedoria em refletir sobre a morte. Pensar sobre a morte é sábio. Por isso que lá no livro dos Eclesiastes, ou no livro do Eclesiastes, capítulo 7, diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque o rosto triste pelo luto melhora o coração. É comum que a gente fuja do assunto, que a gente tente evitar a qualquer custo pensar sobre a morte. Mas o Salmo de número 49 nos ensina a fazer uma reflexão profunda e não ter medo de olhar para a morte. Eu quero que você faça isso agora. Quero te encorajar a olhar nos olhos da morte e ter uma conversa e ter um diálogo sem medo com ela. Isso é algo que só o Evangelho pode nos propor. Não ter medo de olhar para a morte. E neste salmo, 3 assuntos vão ser importantes. Vamos a eles.
Número 1, a brevidade da vida. Número 2, a instabilidade das riquezas. E número 3, a inevitabilidade da morte. A brevidade da vida, a instabilidade das riquezas e a inevitabilidade da morte. Nos primeiros versos, a ênfase está em mostrar que dos pobres aos nobres, dos grosseiros aos de fina estirpe, dos que vivem em prisões aos que vivem nos palácios, todos nós enfrentaremos a morte. A morte é o sinal de igualdade na complexa equação da vida. Todos nós precisaremos olhar para ela. A vida deste lado da eternidade é extremamente breve, por mais que tenhamos vivido centenas, como uma centena. A vida deste lado da eternidade é curta, é breve, é um vapor, é uma neblina. Portanto, e eu digo isso com muito temor no coração, não há tempo a perder. A vida é breve. Não temos tempo a perder e também não temos tempo para fazer tudo o que queremos. Porque ela é breve, porque ela é curta. Se a gente for sensato, a gente não tem tempo para não gostar da vida. A gente não tem tempo para não gostar de alguns dias. A vida é curta, a vida é breve, nós não podemos desperdiçá-la com nada. A gente não pode dizer, eu não gosto de segunda-feira. Eu não gosto do dia 30, eu não gosto de algum dia. Não, a vida é curta demais para a gente não gostar de alguns dias. A vida é breve. A gente não deveria perder tempo com murmurações. A gente não deveria perder tempo de vida lamentando coisas que são supérfluas. A gente não devia perder oportunidades de viver, porque a vida é curta. É possível que a gente esteja passando pela vida sem a vida estar passando pela gente. A vida é curta demais para a gente não viver. Gente, a morte nos faz entender que o problema maior não é morrer. O problema maior é não ter vivido na vida que você teve. Por isso eu quero orar agora para que o Espírito abra os nossos olhos, para que a gente viva, para que a gente aproveite a breve vida que a gente tem aqui nesse tempo. Nós não podemos dormir na direção da vida. Nós não podemos nos distrair da nossa própria vida. Assuma hoje a responsabilidade de viver a sua vida, porque ninguém pode fazer isso por você. Sabe, gente, o maior problema dessa nossa geração hiperconectada, e a gente tem refletido muito sobre o efeito das telas no nosso cérebro, sobre o efeito das redes sociais no nosso cérebro. E eu acho que o maior problema não é o efeito da tela propriamente dito, o maior problema é a falta do efeito do que eu estou deixando de fazer porque eu estou distraído. O maior problema não é o que aquilo ali que eu estou vivendo vai gerar em mim. O maior problema é o que eu estou deixando de viver porque eu entreguei
o controle da minha vida nas mãos de um algoritmo e eu estou dormindo. Em nome de Jesus, não durma na direção. A vida passa rápido demais. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, verso 14, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, eu oro para que nós acordemos do sono da negligência para com a nossa própria vida. A vida é tão curta que não dá tempo de ficar vivendo ontem. Não dá tempo de viver o amanhã. A vida é tão curta que só dá tempo de viver o hoje. Por isso Jesus diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Em nome de Jesus, pare de viver outro dia. Pare de viver o ontem, pare de viver o amanhã e entre no tempo que se chama hoje. A vida é feita de hojes. A vida é feita de como você vive o hoje. E se você não vive o hoje preso no ontem, ou se você não vive o hoje preso no amanhã, você não viveu. Você sobreviveu. A vida é feita de hojes. Você só tem um dia. Você só tem um dia de vida. Esse dia se chama hoje. Nós nunca teremos mais do que um hoje para viver. A vida é curta. Então, liberte-se agora das prisões do ontem, das prisões do amanhã e sinta a sua vida hoje. Sabe por que a gente vive uma vida sem sentido? Porque a gente vive uma vida sem sentir. Nós vivemos uma vida sem sentido porque a gente vive uma vida sem sentir. A gente não está aqui, a gente não está agora aqui. Por isso, a gente não dá conta de tudo, mas a gente tem que dar conta da própria vida. A gente não pode assumir a responsabilidade por tudo, mas a gente tem que assumir a responsabilidade pela própria vida. Afinal de contas, a vida é breve. Segunda constatação, a instabilidade das riquezas. O salmista vai nos lembrar que não importa quanto a gente tem, a gente nunca vai ter o suficiente para salvar a própria vida. As riquezas são, além de instáveis, insuficientes para resolver os problemas mais importantes. Quem foi que propôs ao homem, ainda que lá no paraíso, que se ele tivesse um pouco mais, se ele comesse algo a mais, ou se ele tivesse acesso a algo a mais, aí sim ele teria o suficiente? Foi a serpente, e essa foi a causa da nossa destruição. A gente nunca vai ter o suficiente para ser Deus e poder resolver o problema da morte. Sabe que viver a vida, ou pior do que isso, deixar de vivê-la, correndo atrás de riquezas instáveis, é um desperdício. O Salmo está nos ensinando que a vida não tem preço. Que a verdadeira riqueza de alguém não se mede pela quantidade dos seus bens. A verdade é que a morte não abre negociações. Não tem como negociar com ela. Não tem qualquer contraproposta que a gente possa fazer para a morte. As riquezas são insuficientes e são instáveis. E a morte diz onde é o nosso limite. Por isso, no verso 15,
Depois da morte dizer qual é o nosso limite, o salmista diz assim: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Eu amo essa conjunção adversativa, mas quando ela vem acompanhada de Deus. Mas Deus. É como se a conjunção adversativa mas estivesse colocando um limite. Ó, isso aqui acontece, mas tem um limite aqui. E aí vem uma outra estação. É como se estivesse dizendo: a morte põe um limite em nós. Mas Deus pôs um limite na morte. E agora, o nosso limite não é a morte. O nosso limite é o Deus que venceu a morte em Cristo Jesus. Ele põe limite no que nos limita. Ah, pensa na grandeza disso. O que te limita? Ele põe limite. Ele põe limite no que nos limita, porque Ele venceu o que nos derrota. Ele venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele limitou o poder da morte. Disse assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo Jesus. Então lembre, as nossas riquezas são insuficientes e instáveis, mas a nossa vida é segura e estável, porque Ele limitou o que nos limitava. Ele venceu o que nos derrotava. Mas Deus foi até a nossa sepultura por meio de Jesus Cristo e redimiu a nossa vida e resgatou a nossa vida da morte. Nós perdemos para a morte, mas Ele a venceu. A terceira parte diz que, sim, nós nunca podemos evitar. A morte é inevitável. Mas agora, por causa de Jesus, a ressurreição também é. A morte é inevitável, mas Jesus é invencível. E porque Ele ressuscitou, tem um mas de Deus para a morte. A morte nos faz lembrar da brevidade da vida, da instabilidade das riquezas e da inevitabilidade da morte. Mas a gente não termina desesperado. A gente termina cantando: mas Deus redimirá a minha vida. Quero falar com você hoje que tem medo da morte. Você que sofre quando pensa sobre a morte. Hoje o Senhor está chamando a gente para viver. Para viver a vida com as lentes de Cristo e não para sobreviver a própria vida com as próprias lentes. Deus está libertando pessoas de cativeiros do ontem, do amanhã. Deus está libertando pessoas das prisões, da instabilidade do dinheiro, das riquezas. E Deus está libertando também das prisões, do medo, do pânico, por conta da inevitabilidade e da falta de controle sobre a morte. Eu declaro vida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, viva. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por vida. Mesmo em meio a lugares sem vida e cheios de morte, tem um mas Deus. Mesmo em meio a sepulturas e
profundos velórios emocionais, sepulturas interiores. Tem um mas de Deus chamado Cristo, colocando limite no que nos limitava. Nós, como Ezequiel, em meio a um vale de ossos secos, olhando para a morte, podemos receber o vento do Espírito. E é isso que nós declaramos agora sobre cada casa. A vida de Deus ressuscitando as nossas mortes. Tem ressurreição hoje porque tem um mas de Deus que redime a nossa vida, que redime a nossa alma. Senhor, nós não vamos desperdiçar um só dia da nossa vida não gostando da vida que o Senhor nos deu. Nós assumimos um compromisso com a vida com sentido, com uma vida sentindo, porque a vida é curta. Nós temos pouco tempo para aproveitar bem e termos a eternidade contigo. Nós queremos viver, mas a vida é Cristo. Viver é um verbo chamado Cristo. Ele é o verbo viver. Ensina-nos a viver. Ensina-nos Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vai viver sua vida. Vai aproveitar. Escreve aí nos comentários se essa mensagem te edificou. Eu vou viver a vida. E viver é Cristo. Comenta, compartilha, faça essa mensagem chegar em todo mundo que você ama. E não deixa também de apertar aí no gostei, no curtir, para que o próprio YouTube mande para mais pessoas, tá bom? E um convite especial para você, que é psicólogo ou psicóloga, que está nesse ambiente da terapia. Quero te convidar a participar conosco do Congresso de Psicólogos aqui em Bragança, dia 30 e 31 de janeiro, presencial. Vai ser um marco para a história da psicologia no Brasil. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo na psicologia e você não pode ficar de fora. Então, 30, 31 de janeiro vai ser especial. O link está aí na sua descrição, tá bom? Beleza? Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmoterapia.